Meu irmão, minha irmã, paz de Cristo, paz no teu coração, na tua vida, que sua vida seja plena do amor de Deus. E aí o amor de Deus é a plena realização de uma vida. Então nada mais eu posso te desejar que uma vida plena do amor de Deus. Portanto, uma vida plena em realizações. Mais uma vez quero renovar o convite, o apelo, o pedido. Seja colaborador dessa nossa obra de evangelização como um membro efetivo dela. Espero muito esse seu apoio, esperamos muito, precisamos para avançar, sabe? Chega um momento que a gente precisa avançar e para avançar a gente precisa de mãos que ajudem, de corações que partilhem. Por isso que esse pedido é um pedido que eu faço assim, com muita consciência de que chegamos num ponto que precisamos ampliar e para ampliar precisamos do teu apoio. Então, seja membro, faça parte, vai lá nesse link que está no nosso ali no canal, seja membro, né? Fazer parte, ser membro e vai lá e se inscreve efetivamente como membro dessa nossa obra de evangelização. Empenho minhas orações por você, muito especialmente, que já está participando, sendo membro, e eu vou aqui sempre atualizando, tá bom? Esses números, esperar um pouquinho e a partir de um certo momento a gente vai atualizando para ver o alcance bonito de onde a gente pode chegar. E para hoje, mais uma vez, não é? É início de semana, é segunda-feira. A gente sabe que o certo era dizer que o início da semana foi ontem. Domingo é o primeiro dia, não por acaso o dia de hoje tem o nome de segunda, né? Porque é o segundo dia. Mas numa prática assim, muito concreta de trabalho, dos empenhos todos com a vida, a gente considera que a semana começa na segunda-feira. Então, nesse início de semana, que você está aí no trânsito, que você começa a ter o seu trabalho, começa a ter os seus empenhos, começa a enfrentar as dificuldades da vida, mas também as grandes alegrias, eu só posso pedir que a graça do Espírito Santo te alcance e que você se deixe alcançar por ela. Porque assim, o Espírito Santo sempre nos deseja. Deus nos deseja. Olha que coisa mais linda. Deus nos deseja. Ele que não precisa de nós, ele nos deseja. Mas é preciso que nós tenhamos disponibilidade. Então ele quer nos alcançar. Nós precisamos nos deixar alcançar pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se deixe alcançar. Ele quer te alcançar. E ele quer nos alcançar hoje, onde nós estamos, no lugar concreto da nossa vida. É um lugar de tristeza, ele quer nos alcançar. É um lugar de alegria, ele quer nos alcançar. De apreensão, de dúvida, de decisão. É um lugar de vitória, é um lugar de fracasso. Ele quer nos alcançar para nos dar a resposta precisa que nós precisamos para viver esse momento, para atravessar esse momento, sem nos abismar quando se for um momento definitivo, negativo, e também sem estar subir as altas montanhas de uma alegria transitória, se for um momento positivo. Ele quer nos alcançar para nos dar a exata medida do que é viver da fé. Que o Espírito Santo então nos ajude hoje, esteja conosco hoje, nos alcance e nós nos deixemos alcançar por eles. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 2º, o versículo 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar.
Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais do que uma discussão sobre o jejum, meu irmão, minha irmã, aqui nós estamos diante de uma discussão sobre visão de mundo a partir do encontro com Jesus Cristo. Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus e toda aquela discussão estavam baseados em uma visão antiga, em uma visão ultrapassada de mundo, porque agora o mundo tem como parâmetro viver, tem como parâmetro Jesus Cristo. Então, quem compreende o mundo sem Jesus Cristo entra nessas picuinhas. Mas quem compreende o mundo a partir de Jesus Cristo se configura em nova criatura e sai desses limites de picuinhas sobre isso ou aquilo. É uma lição incrível que nos dá sobre essa questão é Santo Agostinho, né? Com aquela famosa frase dele: no essencial radicalidade, no relativo liberdade, em tudo caridade. Pronto. Com caridade, com ternura, no essencial radicalidade. Com caridade, com ternura, com amor, no relativo liberdade. Então não há motivo para discussão, porque os odres são novos para vinhos novos. Porque o homem é novo para uma nova experiência de Deus a partir da pessoa da figura de Jesus Cristo. Não podemos ficar apegados a modelos ultrapassados, que não incluem o jeito de ser de Jesus. Essa é a grande questão. Você lembra quando eu te falei ontem sobre experiência com Deus? Não é ouvir falar, é experiência. Quando a gente tem experiência com Jesus Cristo, a gente aprende o jeito dele de ser. São Valmor, Dom Valmor, Dom Valmor, atual arcebispo de Belo Horizonte, né, bispo foi nosso bispo auxiliar, ele tinha uma frase bonita, né, sentados na escola do amado Senhor do Bonfim. Então, quando a gente se senta na escola do amado Senhor do Bonfim, a gente aprende o jeito, a gente tem uma experiência com ele e aprende o jeito de ser dele. E aí pronto. Odres novos, vinhos novos, pano novo, remendo novo, tudo novo, porque Jesus renova todas as coisas. Vamos pedir então a Deus nesse dia essa graça, a graça de, por nossa experiência com Jesus, fazermos nascer em nós todo dia o homem novo, renovado pela graça do Espírito Santo que o Pai nos dá pelo seu Filho Jesus Cristo. Que homens, mulheres, pessoas novas saiam, vivam em nós. E a partir daí, tudo se torne novo, porque Cristo renova todas as coisas. Que Deus mesmo nos ajude, que assim seja. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.